Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Francisco Destino, eu sou sociólogo, consultor de alta liderança, especialista em mudança comportamental. No vídeo de hoje eu trago-vos aqui lições preponderantes em relação à construção da autoconfiança, um pressuposto indispensável para aqueles que querem granjear e atingir os seus nobres objetivos. Mas antes de passarmos para o conteúdo, permitam-me solicitar-vos aqui, como manda a regra da casa, comentem, coloquem likes, subscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho, de maneiras a que possam ser os primeiros a receber as notificações das publicações prontamente postadas todas as quartas-feiras, e assim também facilitará com que as outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo. E então, sem mais delongas, vamos ao que de facto interessa. Autoconfiança. Como construir esse elemento fundamental? A esmagadora maioria das pessoas vão atrás de tantos pressupostos para conseguir encontrar a autoconfiança de maneiras a que possam enfrentar vários desafios da vida. Uns fazem vários rituais, outros acreditam na força muscular, outros ainda imaginam uma palavra qualquer que os possa inspirar e assim sentem-se momentaneamente confiantes em relação a uma situação. Esta não é a autoconfiança que é exigida no mundo atual, que é exigida nos tempos atuais, onde os fenómenos são tão voláteis, onde o que é hoje, na parte da tarde ou amanhã, deixa automaticamente ser, onde as questões passam tão rápido, é um processo de metamorfose tão complicado, tão complexo, em que se nós não tivermos alicerçados num valor preponderante, a nossa confiança claramente sentir-se-á abalada. Portanto, o primeiro pressuposto que eu trago aqui para começares a construir uma confiança contextualizada à realidade atual é o pressuposto da competência. Tu precisas criar aqui uma base que te leve a trabalhar de forma muito clara e objetiva aquilo que são as competências que tu precisas para enfrentar os desafios pelos quais tu estás mergulhado. Quando eu era mental coach de uma equipa desportiva, eu presenciei vários fatores que me ajudaram a sustentar aqui os meus estudos em relação à confiança. Haviam vários jogadores que tinham sido contratados por dominarem uma certa competência, uma certa habilidade. Mas quando estes jogadores perdiam a confiança nesta habilidade, eles colocavam-se a desempenhar as tarefas pelas quais eles não eram chamados. E o que acontecia com esses atletas, de facto, é, por intermédio de vários episódios, vários eventos, tanto externos como internos, chamamos aqui elementos externos, são aqueles que não temos a capacidade de controlar e, na maior parte das vezes, não temos também a capacidade de evitar. E os elementos internos são aqueles que nós podemos claramente influenciar, pois a erradicação deles depende única e exclusivamente dos nossos esforços e daquilo que nós podemos controlar para influenciar. Os eventos externos, esses atletas, e são eventos que acontecem em vários compartimentos das nossas vidas, os eventos externos são muito difíceis de serem, uma parte das vezes, controladas, são muito difíceis de serem acauteladas. Elas surgem e se nos encontram num momento em que não estamos devidamente preparados, obviamente que isso poderá afetar diretamente o desempenho daquelas habilidades pelos quais nos foi confiado para estarmos no lugar em que nós somos chamados a estar, e quando dessas habilidades ou competências são beliscadas, automaticamente o resultado vai gerar-nos uma determinada crença, que é uma crença abalada, que é uma crença que nos confirma que nós estamos a passar por um momento bom e automaticamente passamos a duvidar daquilo que outrora éramos tão bons ao ponto das pessoas terem visto e nos terem convidado ou nos terem contratados para executarmos as tarefas que possam desenvolver tanto instituições, clubes ou coisas do género. Portanto, esses eventos surgem às vezes sem pedir licença. Portanto, a única forma que tu tens de construir aqui uma autoconfiança inabalável é exatamente estar preparado. E para estar preparado, tu precisas dominar de forma muito clara as tuas competências. Voltando aqui à realidade dos atletas, muitos deles eram contratados por serem muito bons em remates a longa distância e por 5 remates conseguiam efetivar pelo menos 2 remates, e no futebol 2 golos podem ditar os resultados de uma determinada competição. Portanto, esses atletas, a dada altura, por estarem a passar por uma situação menos boa, às vezes não tinham tido oportunidades de fazer bom treino, e quem não faz um bom treino, muito dificilmente acaba por ter um bom jogo. Então, primeiro jogo,
com resultado negativo, segundo jogo com 5 tentativas de remates e ainda assim não se efetivavam os golos. Isso diretamente para um atleta de alta competição afeta a sua confiança. Começa-se a colocar dúvidas, vêm questionamentos de como é que é possível, o que é que está a acontecer comigo. Estes questionamentos acabam por gerar uma resposta errada, porque são questionamentos que na maior parte das vezes são colocados dentro de nós, criando uma autoimagem negativa, e essa autoimagem claramente que acaba por gerar algum impacto negativo naquilo que a gente vê. Portanto, isso vai gerar o medo, e o medo acaba por inibir as ações do sujeito. Ou seja, quando as ações são inibidas, a probabilidade de agirmos com intensidade e a força necessária tornam-se reduzidas, e daí os resultados acabam por ser de pouco impacto. Então, automaticamente, a confiança é beliscada. E o que é que acontece na maior parte das vezes quando a nossa confiança é beliscada? Como somos obrigados a estarmos presentes naquele local, como somos obrigados a fazer alguma coisa, a pessoa que perde a autoconfiança no domínio das competências, que é bom de facto, ela deixa de executar essas tarefas, deixa de executar essas ações, porque ele sabe que à medida em que eu estou a executar essas ações, os resultados são de pouco impacto e as pessoas conseguem ver claramente que nisto aqui eu no final não sou tão bom como alguma vez eu provei que era. Então elas escamofulam-se, elas desviam-se naquelas ações de pouco impacto, para dar pelo menos a sensação de que estão a fazer alguma coisa, mas não estão a fazer aquilo pelo qual eles tinham sido chamados para resolver, não estão a resolver os problemas pelos quais lhes foi de facto confiado. Então, quando as pessoas perdem a autoconfiança, elas de facto executam alguma coisa, mas não executam com o grau de massividade que é de facto esperado. Por isso é que não podemos confiar na nossa confiança no ponto de vista apenas daquilo que nós imaginamos de nós. A nossa confiança, ela é sustentada com os pilares da competência muito bem aprimorada. O que isso quererá dizer? Quanto mais aprimorados forem as nossas competências, mais confiança a gente tem em relação àquilo que a gente sabe. Portanto, a única forma que tu tens de começares a criar uma confiança inabalável é aprimorares cada vez mais aquilo que tu não sabes. Ou seja, se tu tens domínio em relação a alguma coisa, tu precisas te tornar expert naquilo. Tu precisas te tornar ainda melhor naquilo. Isso significa que a divisão do teu tempo e a divisão do teu foco deve ser uma divisão estrategicamente distribuída. O que é que isso quererá dizer? Isso quererá dizer que naquilo que tu és muito forte, na competência que tu és de facto forte, tu precisas despender no máximo 85% do teu tempo a aprimorar essas competências. Quando nós perdemos a autoconfiança, o que acontece é que as pessoas tendem a passar a prestar atenção naquilo que elas não são tão boas. Portanto, é difícil ou impossível construirmos algum sucesso com os nossos pontos fracos. Nós construímos sucesso quando implementamos de forma intencional e massiva aquelas competências pelas quais nós somos muito bons. É por conta dessas competências que as pessoas, as instituições e toda a gente que está à nossa volta irá reconhecer a nossa identidade. Portanto, quando nos sentimos abalados, quando a nossa confiança é abalada, nós precisamos prestar mais atenção naquilo pelo qual nós somos bons, porque algum evento qualquer deve ter acontecido que retirou-nos o nosso foco e diminuiu o nosso tempo de interação e o nosso tempo de aprimoramento. Não é fazer o contrário, fugir do que nós somos bons para fazermos aquilo que nós não estamos tão habituados, para apenas dar a sensação de que estamos a fazer alguma coisa. Francisco, o que é que eu faço com os outros 15% do meu tempo? Os outros 15% do meu tempo, eu preciso administrar os pontos pelos quais eu não sou tão bom. E essa administração fará com que quando eu estiver a usar os meus pontos fortes, estes pontos fracos não servirão de empecilhos no uso dos meus pontos fortes. Portanto, este ponto é fundamental. Numa era da competência, numa era das habilidades, tu não podes e não consegues construir uma confiança baseada no vazio, uma confiança baseada na imaginação que tu tens de ti. Tu precisas construir uma confiança baseada naquilo que de facto tu sabes que és, por conta daquilo que tu dominas. Porque se tu não dominares o que é preponderante, não tem como tu teres confiança. Imagina que tu és chamado
para falar sobre alguma temática, uma temática complexa, como é que tu terás a autoridade e a autonomia de estares num palco para falar de algo que tu não dominas? Quanto mais noção de domínio tu tiveres, quanto mais noção da confiança tu tens, ou melhor, quanto mais noção de que tu sabes de facto o que tu estás a fazer, maior será a noção da confiança que tu tens de ti próprio. E maior será a probabilidade de tu chegares e, pumba, agir com bastante impacto. Razão pela qual é que o preparo é o segredo que está por detrás das pessoas que têm uma confiança muito alta. Portanto, o preparo é fundamental. A grande questão é que a geração atual, tanto a geração das empresas, tanto a geração das corporações, ou mesmo das pessoas em particular, são gerações que não estão muito preocupadas com o processo, não estão muito preocupados com aquilo que o processo nos pode oferecer. Dentro do processo nós temos o preparo. Portanto, as pessoas querem resultado fast food, nós queremos resultados líquidos, é uma geração muito líquida, onde as coisas acontecem de forma muito cíclica e muito rápida. Portanto, nessa perspectiva, nós vamos perdendo cada vez mais a capacidade de construirmos a confiança que nos vai possibilitar mantermos-nos nesta arena de forma competitiva e de forma eficaz. Portanto, é fundamental que a gente se prepare a todo momento. Às vezes nós pensamos que quando alguém está numa televisão a debater sobre um ponto, quando o ministro vai falar sobre alguma coisa, quando um atleta vai para uma competição, nós pensamos que aquilo acontece de forma natural. Vocês não têm a noção do aparelho, de uma máquina funcional tão grande que funciona por detrás daquilo que essas pessoas de facto fazem. Então eles gastam, investem muito tempo a prepararem-se antes de sair para falar, se calhar 5 minutos, em relação a uma determinada temática. Então, a preparação é fundamental, porque é no preparo que tu has de ter a noção efetiva sobre aquilo que tu sabes. O segundo ponto está ligado à congruência, esta capacidade de construirmos uma congruência eficaz, uma congruência verdadeira. Eu percebo claramente que o tempo em que nós vivemos é um tempo em que os valores estão de facto em decadência. As pessoas não estão muito preocupadas com a verdade que carregam dentro delas. As pessoas estão muito mais preocupadas em dar um determinado tipo de resposta, ainda que essas respostas não sejam congruentes com aquilo que elas explicam, com aquilo que elas de facto defendem nas suas abordagens. Portanto, uma das formas muito claras de tu construires a confiança é exatamente perceberes que aquilo que tu pregas aos outros é exatamente aquilo que tu vives. Portanto, esta congruência há de dar certeza e valores consubstanciados que irão permitir-te acreditar que tu és de facto aquilo que tu mostras às pessoas. E o respeito, a consideração que tu recebes fará com que aumente o teu nível de percepção em relação àquilo que tu de facto carregas. Quando somos incongruentes em relação às nossas ações, em relação ao nosso posicionamento, nós começamos a perceber que aquilo que nós transparecemos ou aquilo que nós vendemos não tem muito que ver com a verdade de quem nós somos. Isso começa a gerar uma falta de moral connosco próprios. Quando nós perdemos a moral connosco, nós deixamos de acreditar em nós. E o pior que pode acontecer é tu próprio deixares de acreditar que o que tu dizes e o que tu transpareces ser não é verdade. Porque um dia que tu és chamado para defenderes a verdade que tu de facto demonstras, tu não terás nem habilidade, nem competências para conseguir defender isso. Então, à partida, tu não tens confiança naquilo que tu fazes. Portanto, criar congruências, desenvolver essa congruência. Como é que eu desenvolvo essa congruência? Eu desenvolvo essa congruência a partir do momento em que eu crio aquilo que eu chamo os guardiões mentais. São os guardiões que controlam as nossas ações, nivelando as nossas ações, os nossos padrões com aquilo que nós transmitimos, com aquilo que nós entregamos às pessoas. Ou seja, se eu digo que eu ando assim, é porque eu pratico isto. Então tem de haver congruências naquilo que eu faço, naquilo que eu prometo entregar, naquilo que eu prometo dizer, e isso vai fazer com que cada vez mais eu seja rigoroso nas minhas ações, cada vez mais eu tenha aqui a capacidade de trabalhar as minhas performances para que o meu nível de entrega seja o mesmo nível da promessa. Então, muitos grandes gestores, muitos grandes líderes perdem primeiro a autoconfiança, e essa perca da autoconfiança é refletida pela perca da confiança que o exterior tem em relação ao indivíduo por conta desta incapacidade de demonstrarem de forma consistente
o nível de congruência. Terceiro ponto, fundamental, é a capacidade que temos de destruir o perfeccionismo. O perfeccionismo não faz nada bem à nossa autoconfiança. Amy Cuddy, uma psicóloga social, uma investigadora, nos seus estudos e nas suas abordagens, ela foi clara, dizendo que podemos agir mesmo não estando preparados. O facto de marcarmos um passo ainda com medo fará com que se despelote em nós um senso de autoconfiança. Portanto, na maior parte das vezes, quando temos o excesso de perfeccionismo, o que nós fazemos é que tentamos arranjar imensas desculpas para que a gente possa adiar a execução das nossas ações, dos nossos planos. E aí dissemos sempre que estou à espera do momento certo, estou à espera de estar preparado, tenho que acabar a licenciatura, preciso acabar o mestrado, agora tenho que acabar o doutoramento. São desculpas inconscientes que a gente vai dando a nossa mente e que não abonam ao nosso favor na construção da autoconfiança. Nós não precisamos estar suficientemente aptos para fazer alguma coisa. Nunca estaremos suficientemente capazes. Isso é um perfeccionismo exacerbado. Mas nós precisamos estar preparados e precisamos ter a mínima noção daquilo que a gente pretende fazer e marcar definitivamente um passo para que não haja espaço para sucessivas desculpas inconscientes. São essas desculpas inconscientes que aos olhos dos outros poderá eventualmente parecer que estão a acreditar em nós, estão a acreditar que nós estamos de facto a nos preparar, mas dentro de nós estamos a contar o tempo e a dizer, meu Deus, quando acabar essa licenciatura ou esse doutoramento, o que será de mim? Como é que eu vou começar? Isso vai diminuir em nós a capacidade de tomadas de decisões para começarmos de facto a fazer as coisas e diminui em nós também a oportunidade de marcarmos os pequenos passos para que gradualmente possamos ir construindo confianças através dos resultados que vamos granjeando. Portanto, destruir o perfeccionismo é um dos caminhos que a gente tem para promovermos aqui a construção de uma autoconfiança inabalável. Se tu queres de facto ser uma pessoa autoconfiante, tu precisas perceber que o único perfeito que existiu na face da Terra, quem é? Deus. Então tu és um processo em construção. Sendo um processo em construção, tu estarás sempre a construir-te e a reconstruir-te. Portanto, vai mesmo assim. Estou com medo. Marca o primeiro passo. Não estou capacitado. Empurra o corpo para frente e vai à procura das habilidades que te poderão ajudar a superar gradualmente cada etapa. Não precisas que as coisas aconteçam de forma imediata, porque não vai acontecer. Isso vai gerar em ti uma frustração tremenda. Nesse contexto, tu irás enfrentar aqui a realidade da luta que a nossa geração tem de facto enfrentado. Nesse contexto, tu irás enfrentar a luta que assola drasticamente as capacidades e as confianças das pessoas afetas à geração atual, que é a luta do imediatismo. Portanto, se tu parares com o espírito perfeccionista, tu irás logo entender que nada acontece de forma imediata. Tudo tem a ver com o processo. E neste processo tu cais, levanta, voltas a cair, levantas. E algumas vezes vai demorar algum tempo de levantares. Mas quando te levantares, tenha certeza absoluta que irás contornar todos os obstáculos que te limitam. Irás transformar esses obstáculos em força para conseguir chegar até o ponto que tu de facto pretendes chegar. O último ponto, que é também fundamental, é a capacidade de trabalhares a tua fisiologia. Antigamente dizia-se que a mente influencia o corpo. Com os avanços científicos e com as investigações científicas chegou-se à conclusão que através da fisiologia nós podemos influenciar a nossa mente, ou seja, através do nosso corpo podemos influenciar a nossa mente. Isso significa que nos momentos em que nos sentimos literalmente abatidos, nos momentos em que tu sentes que a tua autoconfiança está um pouco abatida, lembra-te sempre que a comunicação não verbal às vezes acaba por ter um som mais ensurdecedor do que a própria comunicação verbal. Portanto, a linguagem corporal, aquilo que tu exalas com o teu corpo, como é que ficam os teus ombros, como é que está a tua postura. Tu precisas trabalhar o teu corpo para que o teu corpo possa passar a primeira mensagem de confiança, antes mesmo que o som da tua boca possa ecoar nos ouvidos e nos corações das pessoas que te ouvem.
Portanto, é fundamental que tu tenhas a capacidade de transformar este corpo no teu instrumento e no teu elemento de guerra. Mas para que isso aconteça, tal como tu preparas a tua mente, tu precisas preparar diariamente o teu corpo. Não me refiro apenas a preparo físico, aquilo que a gente vai buscar no ginásio, mas eu estou-me a referir também a preparos estratégicos, como é que tu te posicionas em relação à linguagem não verbal, como é que tu falas sem abrires a boca, como é que está a tua postura, como é que está o posicionamento dos teus ombros, como é que está a imagem que tu de facto queres vender. Portanto, se tu conseguires combinar esses 4 pressupostos aqui ditados e conseguires implementar, então tu estás a 70% de consolidar uma confiança inabalável. E aqueles que têm uma palavra a dizer no decurso e na mesa do banquete que o mundo atual nos oferece, são as pessoas que exalam um nível de autoconfiança inabalável. Um beijo.